Aqui na aldeia Malhador sempre teve essa dificuldade na questão da água. Sempre foi dificultoso, desde os primeiros moradores, né, quando começaram a morar aqui, que não tinha água, começaram a cavar os primeiros barreiros, né, já para na época da chuva poder armazenar a água da chuva. E o tempo foi passando, a gente conseguiu. Antes também o pipa não subia para cá porque não tinha estrada. A gente tinha que ir buscar água na cabeça, no pote, ou quem tinha um animal buscava um animal. E depois conseguiu chegar à estrada aqui. Passando alguns anos, a gente conseguiu um poço artesiano pela um programa chamado Carteira Indígena. E a gente conseguiu um poço artesiano que fornecia muito bem a comunidade. E esse poço deu um problema, o pessoal vieram fazer a limpeza, apesar da CESAI veio fazer a limpeza do poço, acabou a bomba caindo dentro e perdeu o poço, perdeu a bomba, perdeu tudo. Quando o Ministério da Saúde lançou a nota oficial do primeiro caso de Covid e alguns casos de infecção aqui no país, foi que o Ministério da Saúde realmente tomou a proporção grave que se anunciava no Brasil. E em 17 de março, a FUNAI, a partir dessa portaria do Ministério da Saúde, lançou um plano emergencial contra a Covid nos territórios indígenas. Então, também em março, como surgiu assim, o Estado, por meio da FUNAI, lançou um plano, mas efetivamente, qual seria esse plano? E aí foi uma das razões que a bancada indígena, o movimento indígena, né, a PIB, junto com alguns parlamentares no Congresso Nacional, lançaram o projeto de lei, o 1142, que foi transformado em lei ordinária. E dentre eles tinha, o primeiro item era a questão da água, né? E esse item foi vetado por Bolsonaro. Então, como é que a gente vai falar da questão da higienização, da segurança alimentar e nutricional, da dessedentação humana e animal, sem água? Água é vida, água é tudo. E pra gente aqui que não tem água, não só a nossa aldeia, mas tem a aldeia Batinga também que não tem água, tem esse colapso de água, a gente foi mais difícil, porque a gente ficou com medo onde ia comprar água, com quem ia pegar essa água, se quem vinha trazer estava sadio ou não estava, né? Estava com Covid ou não, como que vinha essa água, e tudo isso foi medo para a gente também. Até para comprar água a gente estava sentindo receio, né? Porque não sabia nem de onde estava vindo essa água e nem também o rapaz estava trazendo a água, como é que estava de saúde, né? Então a gente passou por um maus bocado, mas realmente precisava comprar, mas comprando a água e com medo. Então, já não bastasse a total ausência de políticas públicas ou de um plano de mitigação dos impactos com relação às bacias hidrográficas, ainda tinha essa situação de não garantir água potável para as populações indígenas. E isso vem acontecendo desde então. A gente tem buscado soluções alternativas, não só pelo plano emergencial que cada povo se mobilizou a fazer, com barreiras sanitárias, medicinal tradicional, mas com relação à questão da água tem sido um elemento fundamental, porque senão a gente não faz um banho, não faz um xarope, não faz um lambedor, não faz. Então é fundamental a gente pensar na questão da água, não só por uma questão da pandemia da Covid-19, mas por outras patologias que já existem no território que foram agravadas. E aí o medo foi muito grande. Como é que vai ficar, gente? Exposto totalmente. Não dava para me isolar mais ao Dálio e eu não sei ficar sem meus filhos, sem meus netos. Eles também não ficam sem a gente. E os irmãos não ficam sem um outro. Então a gente optou para descer todo mundo para a serra. Eu, os filhos, netos,
nora, genro, desceu todo mundo para a serra e lá a gente ficou mais ou menos 2 meses. Esse local que a gente foi lá na serra é um local que a gente planta todos os anos, é local de roça, mas é também o nosso local sagrado, que para nós é sagrado não só enquanto serra, mas por ser um lugar místico para a gente, né? E é onde a gente faz todos os anos o retiro. A gente faz retiro espiritual indo para a serra. E nesse local tem uma furna grande, uma furna é uma caverna, que a gente chama de furna, mas é uma caverna na serra, onde dá para ficar muita gente alojado. Tem um outro espaço que a gente chama de espaço de caruá, que é feito coberto com palha de coco, madeira com palha de coco, coqueiro-uricuri. E tem mais uma casinha que a gente cobriu de palha e tapou de barro, né? Então tem os espaços onde a gente fica lá durante o retiro. Então é um lugar sagrado para a gente. E como lugar sagrado foi para onde a gente correu para pedir essa proteção da natureza mesmo, para que a gente pudesse ficar mais tranquilo. Então e a gente pensou, então para se ter um projeto, para se ter um quintal produtivo precisa ter água, então vamos plantar água. Aí veio essa ideia da gente plantar água, que é fazer cisternas, e contenção de riachos, o máximo que a gente puder, para que a água da chuva não vá embora, que fique na comunidade, né, já que a gente tem essa necessidade tão grande de água. E aí a gente fez uma vaquinha entre a gente da família e compramos um material e construímos a primeira cisterna, onde a gente pensou em fazer o nosso projeto, né? Desenvolver o nosso projeto, que é na serra. Como captar a água da serra, que é onde mais se perde água. Como é que a gente ia fazer? E aí a gente fez esse experimento, construiu uma cisterna de 25 mil litros de água e fez um tanque de decantação para juntar a água que viesse de cima da serra para poder ser filtrada e mandada para a caixa. E graças a Deus a gente teve resultado e aí daí surgiu Plantando Água. A gente sofre muito com a escassez de água. É todo um conjunto de coisas, né? Desmatamento, destruição da natureza, que muda todo o ciclo, essa harmonia que existe ambiental, que vai modificando os ciclos de chuva, a temporalidade de cada um, a intensidade de cada um, e aí modifica também drasticamente o dia a dia de quem vive num bioma como o nosso. Então, a partir do... no projeto de vida, nós pensando no projeto de vida, e aí a gente sabe que existem tecnologias capazes de produzir sem tanto gasto d'água. E uma das tecnologias implantadas aqui foi a aquaponia, que é um sistema consorciado, planta, peixe e galinha, né? E onde a gente pode plantar verduras. Se a gente planta, a gente já não compra, né? E a gente sabe que é uma coisa mais saudável, que a gente está comendo uma coisa mais saudável. E aí é uma forma de plantar sem tanto gasto d'água, né? Já que a gente vive com esse déficit de água.